Meu nome é Paula, tenho 29 anos, e durante muito tempo acreditei que havia encontrado um parceiro para a vida. André e eu nos conhecemos quando eu tinha apenas 22 anos, e tudo começou como um conto de fadas moderno. Trocas de mensagens intermináveis, risadas fáceis, encontros que pareciam cenas de filme. Ele era divertido, espontâneo e dizia coisas que me faziam sentir especial. Não demorou muito para estarmos morando juntos, e logo depois, casados. Mas como tantas histórias que parecem perfeitas demais no início, os sinais de desequilíbrio começaram a surgir devagar, como gotas. Primeiro, vieram os silêncios prolongados nas discussões, depois, o desinteresse por minhas conquistas, e por fim, a ausência disfarçada de presença. André estava ali, sob o mesmo teto, mas não mais ao meu lado. Quando descobri que estava grávida, a notícia me encheu de esperança. Achei que aquele bebê nos reconectaria, que ele entenderia o valor de formar uma família de verdade. Por alguns dias, até parecia que eu estava certa. Ele me abraçou, disse estar feliz, fez planos. Mas logo o entusiasmo dele desapareceu, como se aquele momento tivesse sido apenas mais um impulso passageiro. Durante os meses seguintes, fui enfrentando a gravidez praticamente sozinha. André mergulhou ainda mais nos videogames. Passava horas trancado no quarto, com os fones colados nos ouvidos e a atenção totalmente dedicada a jogos online. As consultas pré-natal se tornaram um momento de solidão para mim, ainda que estivesse cercada de médicos e enfermeiras. Eu tirava fotos das ultrassonografias, tentava dividir com ele os batimentos do nosso bebê, mas ele apenas respondia com um rápido legal, depois eu vejo. Certa vez, levei um susto ao escorregar no banheiro e ligar para ele pedindo ajuda. Ele estava no outro cômodo e demorou 5 minutos para atender, dizendo irritado: "Poxa, Paula, estava no meio de uma partida importante. Não dá para você ser mais cuidadosa?" Aquela reação ficou marcada na minha mente. Não era só desatenção. Era uma indiferença crescente. Mas eu continuava me apegando à ideia de que, no momento certo, ele despertaria. Que na hora do parto ele se tornaria o homem que eu precisava ao meu lado. Queria acreditar nisso com todas as forças, mesmo que minha intuição já estivesse tentando me alertar fazia tempo. E então chegou a madrugada do dia 12 de março. Era por volta de 13h30 da manhã. Eu já estava com 39 semanas e 2 dias. Naquela noite, como em tantas outras, André estava jogando no quarto, o som abafado de tiros e gritos virtuais escapando pelas frestas da porta. Eu tentava dormir, virando de lado com dificuldade por causa da barriga enorme. Sentia pequenas fisgadas há 2 dias, mas nada muito intenso. Até que, de repente, veio uma dor diferente. Forte, pontuda, profunda. Me fez sentar na cama de um jeito brusco. Respirei fundo, tentando entender o que estava acontecendo. Uns minutos depois, outra dor, ainda mais forte. Meu coração disparou. Peguei o celular e comecei a cronometrar. As contrações estavam vindo com regularidade. Levantei devagar, fui até o quarto e bati na porta. "André, amor, acho que é agora." Ele estava com o fone e nem se virou. Tive que bater mais forte. Quando finalmente me olhou, revirou os olhos, tirou um dos lados do fone e disse: "De novo isso? Você disse isso anteontem também. Mas hoje é diferente. Tá doendo demais. As contrações estão a cada 5 minutos." Ele suspirou fundo, como se eu fosse uma adolescente pedindo carona para uma festa. "Olha, vê se melhora. Se for real mesmo, me chama. Mas agora não dá. Tô jogando com os meninos." E voltou ao jogo como se eu não estivesse ali. Fiquei parada na porta por alguns segundos, tentando absorver a frieza daquilo. Minha respiração ficou pesada. Voltei para o quarto, sentei na cama e esperei a próxima contração. Quase não consegui levantar depois. A dor estava mais intensa. Suava frio, segurando os lençóis com força. Voltei até ele, dessa vez com a voz mais alta. "André, por favor. Preciso ir agora. Me leva, estou com medo."
Ele apenas levantou a mão, pedindo silêncio, e falou sem nem me olhar. Amor, só mais uma rodada. Você tá exagerando. Me avisa quando tiver certeza de que é isso mesmo, tá? Meu coração se partiu. Ele não estava apenas desconectado do momento. Ele estava desconectado de mim, da nossa família, do nosso filho que estava prestes a nascer. Peguei a mala da maternidade, que já estava pronta há semanas, e fui mancando até a sala. Liguei para o motorista de aplicativo, sentindo as dores virem em ondas cada vez mais curtas. Quando ele viu que eu realmente estava saindo, gritou do quarto. Você vai sozinha? Que drama, Paula. A voz dele me atravessou como uma lâmina. Mas eu não me virei. Apenas continuei andando, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Entrei no carro e pedi ao motorista que acelerasse. A dor era tamanha que mal conseguia falar. Ainda assim, tentei disfarçar, para não assustá-lo. Chegando ao hospital, fui direto para a triagem. Estava com 7 centímetros de dilatação. As enfermeiras correram comigo pelos corredores, me dando força e apoio como eu gostaria que André tivesse feito. Enquanto era levada para a sala de parto, tudo em mim doía, física e emocionalmente. As contrações, o medo, o abandono. Não sabia como aquele momento se tornaria a raiz de tantas mudanças. Mas uma coisa era certa, o parto não seria o único nascimento daquela madrugada. Eu também estava prestes a renascer. A luz fria da sala de parto fazia contraste com o calor intenso das contrações que atravessavam meu corpo como ondas. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu respirava fundo como as enfermeiras mandavam, tentando me concentrar, tentando manter o controle. Mas como manter o controle quando tudo que você mais precisa é de apoio, e ele não está ali? Me lembrava com clareza de cada detalhe da noite anterior. Deitada na cama, entre uma contração e outra, suando frio, pedi para o André me levar ao hospital. Ele, com o controle do videogame nas mãos e os fones nos ouvidos, apenas me lançou um olhar rápido e murmurou: vai de Uber. Me avisa quando nascer. Não houve preocupação, nem hesitação. Apenas desprezo. Doeu mais que a contração. E agora, ali, deitada naquela maca, segurando firme nas grades laterais, eu tentava empurrar não só meu filho para o mundo, mas também toda a mágoa que se acumulava no meu peito. As enfermeiras eram carinhosas, mas não conseguiam preencher o vazio. A médica me perguntava se eu tinha algum acompanhante. Eu apenas respondia com um não seco, tentando engolir o choro, como se admitir minha solidão naquele momento fosse uma espécie de fraqueza. Na verdade, era ele quem estava sendo fraco. Depois de horas de esforço, ouvi o choro do meu bebê ecoar pela sala. Um som que me quebrou inteira e, ao mesmo tempo, me reconstruiu. Aquilo era real. Ele tinha chegado. Meu filho. Nosso filho. Mas não, eu não queria dividir aquele nosso com o homem que não se importou em estar ali. Quando colocaram o bebê nos meus braços, lágrimas escorreram no mesmo instante. Era como se a dor, o abandono e a decepção fossem lavados por aquele momento. Mas mesmo assim, uma voz dentro de mim repetia: você está sozinha. Horas depois, já no quarto, meu corpo cansado tentava se recompor enquanto meus olhos não desgrudavam daquele rostinho. E então tentei ligar para André. Talvez ele tivesse se arrependido. Talvez estivesse vindo. Eu ainda me apegava a migalhas de esperança. Na primeira tentativa, ele não atendeu. Na segunda, atendeu com voz rouca e entediada. Alô, já foi? Sim. Ele nasceu. Nosso filho nasceu, André. Sério? Putz, que droga, eu capotei. Depois do jogo fiquei zumbizando na cama. Que horas? 9 da manhã. Ele nasceu às 4. Eu te liguei. Mandei mensagens. Do outro lado, silêncio. E então ele disse: ué, achei que era só mais um susto. Cê não tinha certeza também, né? Não precisava fazer esse drama todo. Aquilo me atravessou como uma faca. Eu queria gritar, queria jogar o celular na parede. Mas olhei para o meu filho, dormindo tranquilo nos meus braços, e só consegui dizer com voz embargada: você me deixou. Eu entrei em trabalho de parto e você escolheu dormir. Ele bufou, irritado. Paula, você tá com essas emoções toda aí. Deve ser o pós-parto, hormônio.
Vamos conversar quando você estiver melhor. Desliguei. E chorei. Chorei em silêncio, para não acordar o bebê, para não chamar a atenção da enfermeira. Chorei como quem entende, finalmente, que está sozinha e que o abandono é definitivo, mesmo com alianças nos dedos. No final da tarde, ele apareceu, com uma camisa amarrotada, barba por fazer e um buquê de flores baratas. Sorriu forçado ao entrar no quarto e disse: "E aí, cadê o pequeno?" Meus olhos estavam secos, de tanto chorar antes. Entreguei o bebê com cuidado e vi, com tristeza, como ele segurava o filho como se fosse uma encomenda frágil, algo estranho em suas mãos. Nenhuma emoção real. Nem lágrima, nem espanto. Apenas obrigação. "Você nem perguntou o nome", falei. "Ué, a gente não ia decidir junto?" Ele retrucou. "Você perdeu esse direito. Eu escolhi sozinha." E ele respondeu, como se não fosse nada: "Tanto faz. Desde que não seja um nome estranho." Depois disso, tentou tirar uma selfie comigo e o bebê, dizendo que ia postar no Instagram. Queria mostrar que era um pai presente. Um pai amoroso. Mas ali, ao lado dele, eu era só uma figurante na história falsa que ele estava tentando vender. Me virei antes da foto e disse: "Não poste nada. Não minta. Você não tem direito à imagem de uma história da qual não participou." Ele se ofendeu. Claro que se ofendeu. Disse que eu estava exagerando, que estava me queimando à toa, que todo mundo erra. Naquela noite, pedi para ele não dormir no quarto. Disse que queria descansar, que precisava de espaço. Ele achou ruim, mas saiu. E pela primeira vez, sozinha com meu filho no escuro, senti uma paz estranha, como se o silêncio deixado pela ausência de André fosse mais confortável do que sua presença fria. Enquanto meu filho dormia, acariciei sua testa e sussurrei: "Eu prometo que você nunca vai sentir a dor que eu senti. Nunca vai depender de alguém que não te ama o suficiente para estar aqui." E ali, naquele quarto de hospital, dei início a uma nova fase. Uma fase em que eu, mesmo cansada, decidia ser forte. Não por mim, mas por aquele pequeno ser que agora era meu mundo inteiro. Os dias que se seguiram à nossa saída do hospital foram uma sequência de momentos exaustivos, confusos e, acima de tudo, solitários. Enquanto todos ao nosso redor postavam felicidades nas redes, celebravam cada visita e presente, eu me sentia esmagada pela rotina de um pós-parto sem apoio. André continuava agindo como se nada tivesse mudado. Dormia sem se preocupar com os choros da madrugada, e quando acordava, já irritado, dizia coisas como: "Esse menino não tem botão de desligar, não? Já tá me deixando maluco." Eu tentava me manter firme, respirava fundo, me convencia de que era só uma fase. Mas a verdade é que eu estava fazendo tudo sozinha. A cada madrugada em claro, a cada banho que eu adiava por não ter tempo ou segurança para deixar o bebê só por 5 minutos, eu sentia minha energia se esvaindo. E ao meu lado, ele seguia com fones nos ouvidos, jogando, rindo com os amigos, dizendo frases como: "Paula, aproveita que você tá em casa e dorme quando ele dormir." Qual a dificuldade? Não era só descaso. Era um apagamento cruel da minha dor. O nascimento do nosso filho tinha sido marco de uma vida nova, mas não como imaginei. Enquanto eu renascia como mãe, André parecia regredir emocionalmente. Mais do que nunca, ele se mostrava infantil, egoísta e completamente despreparado para ser pai e marido. Foi durante uma manhã especialmente difícil que tudo mudou. O bebê tinha chorado a noite inteira, eu estava com febre por causa de uma mastite, minha cabeça latejava. Pedi para André preparar uma mamadeira porque eu simplesmente não tinha forças. Ele olhou para mim e respondeu, deitado no sofá, com a televisão ligada: "Paula, você quer que eu te trate como inválida agora? Você vive dizendo que consegue tudo sozinha. Então prove." Eu congelei. Não chorei. Não gritei. Apenas levantei devagar, peguei o bebê no colo e fui para o quarto. Ali, sozinha, sentei na cama e pela primeira vez não chorei de cansaço, chorei de decepção. Eu havia me apagado tentando manter aquele relacionamento. E, agora, com meu filho nos braços, eu não podia mais me permitir isso. Nem por mim, nem por ele. Naquele dia, liguei para minha irmã. "Luísa, posso ir para sua casa?"
Eu e o bebê precisamos de paz. Ela não hesitou. É claro, já devia ter vindo antes. Você e meus sobrinhos são prioridade agora. Esperei o momento certo. Quando André saiu para resolver coisas do trabalho, que eu sabia que era jogar no escritório do irmão, fiz as malas. Poucas roupas minhas, o necessário do bebê e todos os documentos. Deixei uma carta. Simples, direta, sincera. André, estou indo embora. Pela nossa história, eu esperei você mudar. Esperei você ser o pai e o marido que dizia ser. Mas você escolheu se ausentar nos momentos mais importantes. Agora, eu escolho me proteger e proteger nosso filho. Quando cheguei à casa da Luísa, o alívio veio em forma de abraço. Pela primeira vez, dormi algumas horas seguidas enquanto alguém cuidava de mim. Pela primeira vez, comi uma refeição quente, tomei banho tranquila, sem medo de que algo ruim acontecesse com meu bebê. 2 dias depois, André apareceu. Bateu na porta da casa da minha irmã com ares de dono da razão. Falou alto, tentando controlar a narrativa. Você quer me expor, é isso? Tá querendo bancar a vítima agora? Paula, você tá maluca. Luísa não deixou ele passar da porta. A Paula só quer paz. Você teve todas as chances de cuidar dela e do bebê. Agora é tarde. Ele ainda tentou me convencer. Vamos conversar. Você tá emocionada. Não destrói a nossa família por um momento ruim. Você destruiu tudo sozinho, André. Quando eu te pedi para me levar ao hospital, você riu. Quando eu pedi ajuda com o bebê, você virou de lado. E quando precisei de carinho, você me ignorou. Não quero mais isso. Eu mereço mais. Ele gritou, ameaçou pedir a guarda do bebê. Mas eu já estava pronta. Registrei tudo. Mensagens, áudios, testemunhas. A advogada que me atendeu logo no início já tinha entrado com o pedido da guarda total. O que ele tinha era um Instagram cheio de falsas declarações e fotos encenadas. O que eu tinha era a verdade. A audiência aconteceu semanas depois. André apareceu com a mãe, com a mesma postura de sempre, arrogante, ensaiado. Quando foi questionado sobre como participou do parto, ficou sem resposta. E quando o juiz perguntou se ele sabia o tipo de leite que o filho tomava, ele hesitou. A decisão foi clara: guarda total para mim. Ele teria visitas supervisionadas. Mas nunca apareceu. No fundo, eu sabia que aquilo tudo era apenas sobre controle. Ele nunca quis ser pai. Queria me manter ali, disponível, para que ele nunca precisasse mudar. Passaram-se meses. Voltei a estudar, consegui um emprego remoto e aluguei um pequeno apartamento com a ajuda da Luísa. Era simples, mas era nosso. E ali, eu e meu filho começamos uma nova vida. Houve dias difíceis, claro. Mas a cada riso do meu bebê, a cada passo que ele dava engatinhando em direção a mim, eu sentia que estava onde deveria estar. Não havia mais gritos, desprezo ou indiferença. Havia amor, havia silêncio acolhedor, havia recomeço. Hoje, quando alguém comenta nas redes sobre o pai dedicado que André finge ser nas postagens, eu apenas sorrio. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Porque todo dia, quando meu filho acorda, sorri para mim e diz: mamãe, eu sei que estou vivendo a verdade. E essa verdade me basta. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!